está iniciando essa aula de português hoje, dia 26 de novembro de 2020, com os alunos do sétimo ano e comigo, a Proaline. Então, aqui estão presentes Bruna, Sara Raquel, Anderson e Gabriel. Então, o assunto que a gente vai estar revendo na realidade, né, é sobre predicado nominal. Lembrando que o predicado nominal, ele é um termo essencial da oração, porque para que a oração faça sentido, tem que ser formada por sujeito, ou seja, o ser, a pessoa, ou a coisa, ou lugar do que se diz respeito a algo. E o predicado vai ser algo que diz a respeito do sujeito, né? E esse predicado, ele pode ser verbal, como vocês aprenderam que o predicado verbal, ele precisa ter um verbo significativo que expressa a ação que o sujeito realiza ou uma ação em torno do qual envolve o sujeito. Ou então, pode ter um verbo que esse verbo ele não vai funcionar como verbo significativo, ele vai funcionar como verbo de ligação. Então, quando a gente vai ter um predicado em que há um verbo de ligação, ou seja, esse verbo não está colocando o sentido de uma ação em torno do qual envolve o sujeito, nós vamos ter o predicado nominal, certo? Então, aqui tem a definição na página 17 aí de vocês, tem assim, ó, o predicado nominal ocorre quando o núcleo da oração é o predicativo do sujeito, e não o verbo de ligação, que indica estado ou qualidade do sujeito, né? Então, gente, esse verbo de ligação, ele serve, eu já falei isso para vocês, não sei se alguém vai se recordar, mas eu vou falar de novo. Então, o verbo de ligação, ele vai servir para ligar o sujeito, ou seja, a pessoa, o ser, coisa que está se falando algo, ao predicativo do sujeito, que esse predicativo do sujeito, ele vai estar colocando uma característica ou qualidade que é atribuída ao sujeito, certo? Que no caso o sujeito é o substantivo que está presente dentro do sujeito, né? Aí tem aqui, ó, o núcleo do predicativo é um substantivo, um adjetivo, só que esse substantivo, gente, ele vai funcionar dando característica ou qualidade ao sujeito que está lá, ao sujeito que aparece lá, né? Na oração. Um adjetivo, um pronome ou palavra com valor de substantivo. Então, aqui, ó, tem dois exemplos aqui, eu vou colocar outros lá na explicação, certo? Tem assim, veja abaixo. Minha mãe é professora, né? Então, aqui, quando fala assim, ó, o sujeito, você sabe que é a pessoa de que está sendo falada dentro da oração, minha mãe. Núcleo, vocês já sabem aqui que é a palavra mais importante que é mãe, né? O que está falando a respeito da mãe? É professora, né? Vocês estão vendo aqui, é professora. Esse é, que é o verbo ser, todo mundo já sabe que esse é com acento é o verbo ser, ele não está indicando uma ação realizada pelo sujeito minha mãe. Está atribuindo ali uma característica, né, no caso do sujeito que é a mãe. Característica falando a respeito do que ela faz, a profissão dela. Então, professor aqui no caso vai ser predicativo do sujeito. Por que vai ser predicativo do sujeito? Vai estar atribuindo a característica que é do sujeito, que é minha mãe. E a outra oração, meu pai é baterista. A gente também tem esse é, que é o verbo de ligação. Esse é, nas duas orações, não está funcionando como verbo significativo. Ele serve simplesmente para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, temos aqui baterista também, que é uma profissão, que está funcionando como uma característica. No caso aqui desses dois exemplos, baterista e professor é substantivo, mas está atribuindo o sentido de características dadas ao sujeito. No caso da primeira oração, minha mãe, a característica é professora. E quando fala meu pai, que é o sujeito, a característica dele, né, que é atribuída, é baterista. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos para relembrar, porque a gente já viu esse assunto, viu, gente, na segunda unidade. Para que vocês venham estar relembrando, eu creio que a partir do momento que eu for explicando aqui, quem lembra do assunto, né, que foi dado lá no módulo 3, que foi de verbo de ligação e predicativo do sujeito, vai estar relembrando. Então, a definição está lá, eu não vou colocar, eu só vou colocar os exemplos, tá? Inclusive, essa definição tem lá no módulo 3, né, verbo de ligação e predicativo do sujeito. E também tem na apostila que eu dei para vocês, não sei se alguém tem guardado aí, não sei. Então, o predicado nominal, eu só vou colocar aqui como é que vai ser formado, né? Então, o predicado nominal, a formação desse predicado nominal, ele é assim, ó.
predicado, vocês já sabem que é tudo que diz respeito ao sujeito, né? Então, a formação do predicado nominal, além dos complementos verbais, né? Mas eu tô falando assim, a parte que importa para o nosso estudo aqui é que ele é formado por verbo de ligação, né? Mais predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? Eu já falei para vocês. Predicativo do sujeito vai ser aquela palavra que vai aparecer lá no predicado depois desse verbo de ligação, que vai estar atribuindo uma característica ou qualidade ao sujeito que está sendo dito na oração, né? Então, essa palavra, no caso, né, que vocês vão estar vendo aí, pode ser um próprio adjetivo, pode ser um pronome ou pode ser um substantivo, mas independente de não ser adjetivo, porque adjetivo a gente já sabe que é a classe gramatical que atribui característica ou qualidade ao ser, que é o substantivo. Se for, no caso, substantivo ou pronome, eles vão funcionar dando o sentido de uma característica ao sujeito, né? Da mesma forma que um adjetivo. Vai estar mudando a classe gramatical, mas ele vai ter o valor de um adjetivo também dentro dessa oração. Certo? Aqui no livro de vocês está falando, né? Aqui, deixa eu colocar lá na página 16 também. Quem está aí, gente, pode também ler, né? Se quiser, para poder estar me ajudando aqui. Então, lá no livro de vocês está falando na página 17 que esse predicativo do sujeito, ele pode ser ou um adjetivo mesmo, ou um substantivo, ou um pronome. Só que ele vai ter o valor de estar atribuindo uma característica ao sujeito. Então, aqui, ó, vamos aqui. Todo mundo aqui relembrou o que é predicativo do sujeito, né? Que eu acabei de falar para vocês, né? Então, esse predicativo do sujeito, pessoal, ele pode ser o quê? Ó, um próprio adjetivo, né? Um pronome ou um substantivo. Todos eles vão estar atribuindo, assim, de uma certa forma, no caso de adjetivo, vai ser qualidade ou característica. No caso de ser pronome ou substantivo, vai estar atribuindo, assim, mais para o lado de características para o sujeito. Certo, pessoal? Eu botei aqui uma letra a mais. Vocês conseguiram entender até aí? Sim. Então, vamos aqui que eu vou colocar alguns exemplos para vocês, tá? Vocês hoje estão tão silenciosos, deve ser porque está prestando atenção. Quero acreditar que sim. Então, ó, vou colocar aqui alguns exemplos para vocês, tá bom, gente? Em orações. E vou colocar até de predicado verbal para vocês fazerem a comparação de que vai ser diferente. Ok? Então, vou botar aqui o primeiro exemplo, ó, de uma oração. Pode ser também estado, viu? Você sabe que adjetivo mesmo funciona como qualidade característica ou estado, que eu coloquei uma aqui de estado, que inclusive não está no livro de vocês. Ó, a menina continua doente. Ó, aqui vamos analisar essa oração, tirando o sujeito. O sujeito vocês sabem qual é, né? A menina. A menina. Então, vamos analisar aqui o predicado, que é continua doente, né? De continua doente, eu coloquei esse aqui bem pequenininho, gente, porque aqui já está óbvio, já está bem explícito qual é o verbo de ligação e qual é o predicativo do sujeito, ok? Então, o verbo de ligação, lembrando que não é aquele verbo que atribui uma ação do sujeito, ele simplesmente serve para ligar o sujeito para o predicativo do sujeito. Então, o verbo de ligação, no caso aqui, vai ser qual? Que está aqui no predicado. Continua. Continua, né? Muito bem. Eu quero, as meninas aí estão de parabéns na participação, quero ver os meninos, não assim que eu estou exigindo participação, é porque eu quero perceber que está entendendo, viu, gente? Então, ó, esse continua, gente, é verbo de ligação. Então, lembrando, gente, verbo de ligação é a mesma coisa que o verbo auxiliar, que a gente viu lá, verbo de ligação predicativo do sujeito. O verbo de ligação, o verbo auxiliar vai ser semelhante, porque ele serve simplesmente para ligar o sujeito ao seu predicativo. E o predicativo do sujeito aqui nessa oração, pessoal, que seja, vai estar atribuindo um estado, é doente, né? Então, doente aqui no caso, pessoal, vai ser o predicativo do sujeito. Porque está atribuindo, gente, no caso, esse estado do sujeito, que é a menina, né? Predicativo... Oh, gente, saiu para cá.
predicativo do sujeito. A senhora poderia colocar um exemplo em que o predicativo do sujeito seja um pronome? Eu vou pensar aqui direitinho para estar colocando aqui para vocês. Eu lembrei de um aqui agora, tá? Ele não é tão comum, não, mas é porque assim não aparece explícito. Mas como a gente está estudando agora, vocês vão perceber, né? Vou colocar aqui o exemplo 2. Ó, este carro é dela. Aí a gente vai ter um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Só que o predicativo do sujeito aí, no caso, vai ser a combinação de uma preposição com um pronome pessoal, né? Eu coloquei aqui. Então, ó, este carro é dela. Qual é o sujeito aqui dessa oração? O carro. Vamos ver aqui. Não só o núcleo do sujeito, é o sujeito todo. Este carro é dela. Onde é que está o sujeito? Este carro. Este carro, gente. Então, ó, o sujeito é este carro. Tirando o sujeito, a gente vai analisar o predicado. É dela. Uhum. E Aqui o verbo de ligação. O verbo de ligação, qual que é? Que é o verbo ser, né? Uhum. Verbo de ligação. E o predicativo do sujeito, né? Vai estar sendo colocado através de um pronome. Esse pronome aqui, gente, ó, é de mais ela, que é a contração da preposição de mais o pronome pessoal ela, certo? Então, vou colocar aqui, ó, um pronome. E esse pronome, não, vou botar aqui predicativo do sujeito. E esse predicativo do sujeito, ele vai estar funcionando, né? Ele vai estar sendo colocado aí, no caso, como um pronome, né? A combinação da preposição de, combinação não, contração da preposição de, mais o pronome pessoa, ela, de mais ela, a forma dela, né? Sim. Ô, Pro. Oi. Então, pronome é a contração de duas palavras? Não, pronome, tem muitos tipos de pronomes. Pronome pessoal, que a gente faz a conjugação dos verbos no modo indicativo e subjuntivo. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, né? A gente vai ter pronome interrogativo. A gente vai ter pronome interrogativo, que são aqueles que expressam perguntas quem, qual, quanto. A gente vai ter pronome indefinido, que coloca as coisas sem definição, ou de questão de pessoa, de coisa, de quantidade, né? Todo, tudo, nada, ninguém, alguém, né? A gente vai ter pronome demonstrativo este, esta, estes, estas, aquele, aquela. A gente vai ter vários tipos de pronome. Eu estou dizendo que esse dela é assim, ó, Anderson. Esse dela aqui, ele é mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui para vocês como se fosse um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo não, vou botar como pronome possessivo. Por que vai ser um pronome possessivo? Porque dela quer dizer é de alguém, né? Mas esse dela não está na gramática pelos livros de vocês que vocês estudaram. Vocês vão ver isso mais lá para o ensino médio, viu, gente? Esse dela se transforma num pronome possessivo porque dá o sentido de pertencer a alguém. Mas esse dela é a contração da preposição de mais o pronome ela. De mais ela forma o quê? Dela. Entendeu? Só que esse dela aqui, no caso, ele vai ter o valor de pronome possessivo. Possessivo, né? Que quando transforma, ele se torna como um valor de algo que pertence a alguém. Por isso que é pronome possessivo, certo? Só que aqui a gente vai estar vendo, gente, que esse dela aqui, ele vai estar funcionando como predicativo do sujeito. Porque quando coloca esse dela aí, é como se estivesse colocando algo que pertence a essa pessoa. Então, está colocando como se fosse característica, né? Então, aqui vai funcionar como predicativo do sujeito. Ok? Vou colocar outros exemplos aqui que indicam característica, qualidade ou estado para vocês estarem vendo aqui. 3. Vou botar aqui um outro exemplo. Ó. Chegamos
do trabalho. Não, isso aqui fica invertido, confunde você. Ô, Pro, seria melhor se a senhora desse um exemplo de cada, entendeu? É Eu isso acho que que eu tô ficaria fazendo. melhor. É isso que eu tô fazendo. Eles chegaram do trabalho. Vou botar aqui. Eles chegaram do trabalho felizes. Vou colocar aqui com 2 predicativos, tá, gente? Assim, cansados e felizes. Ó, eles chegaram no trabalho cansados e felizes. Eu já dificultei aqui um pouquinho, porque vai ter... esse verbo vai ser transitivo indireto, porque vai ter um complemento, né? Um complemento que vai ter preposição. Já coloquei aqui, não coloquei direto assim. Sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, como é no caso do exemplo 1, viu? Com o exemplo 1 tem assim, sujeito a menina, verbo de ligação continua, predicativo do sujeito doente. Eu já coloquei mais espalhadinho aqui para vocês tentarem identificar, tá bom? Então, ó, eles chegaram do trabalho cansados e felizes. Sujeito eles. Ó, sujeito tá mais fácil da gente estar identificando. Ô, Pro, o sujeito é eles, o verbo E de o verbo ligação de é ligação, do, do. O verbo de ligação qual é, gente? do. Chegaram. Chegaram. Olha, chegaram. Não entendi muito não, Chegaram. Ó, esse do aqui é preposição, viu? Então, chegaram aqui, gente, é o verbo de ligação. Ó, vou botar aqui destacado de verde, tá? Então, chegaram aqui é o verbo de ligação. Por quê? Aqui, esse verbo, ele, no caso dessa oração, não está funcionando como uma ação realizada pelo sujeito eles. Vai estar atribuindo qualidade e característica, porque a gente vai ver aqui que vai ter 2 predicativos espalhados nesse predicado. Então, ó, chegaram aqui, pessoal, vai funcionar como verbo de ligação. Só que nesse sentido aqui dessa oração, esse é verbo de ligação, porque esse verbo não está atribuindo uma ação do sujeito eles. Ele está servindo para ligar a 2 predicativos do sujeito que estão aí no predicado. Ó, gente, eu coloquei aqui espalhado. Tenta identificar aí quais são esses 2 predicativos que estão aí no predicado. Trabalho e felizes? Ó, felizes é um. Cansado. Então é cansado. Cansados. Ó, gente, esse do trabalho foi coisa que a gente estudou atualmente. Ó, chegaram de onde? Do trabalho. Do trabalho é objeto indireto. É o complemento do verbo chegaram. Por que objeto indireto? Ó, chegar é verbo transitivo direto porque existe complemento, né? Chegaram de onde? Ó a pergunta. Se faz uma pergunta é porque depois desse verbo exige o complemento para ter o sentido completo na oração. Então, esse do trabalho aqui não é predicativo, é objeto indireto. Por que é objeto indireto? Quem se lembra? Porque ele é ligado ao sujeito por meio de uma preposição. Ele é ligado por meio de uma preposição, mas não ao sujeito, ao verbo, né? Então, tem uma preposição aqui, do, né? Do, no caso, que é a contração da preposição de mais artigo o, fica do. Então, ele liga o verbo ao objeto, né? A esse complemento que é objeto indireto. E ele é objeto indireto porque ele liga o verbo a esse complemento pela preposição do. Aí, eu coloquei assim de propósito para vocês saberem identificar onde é que estão predicados. Então, vocês encontraram aí que é cansados, felizes. Tira esse i, viu? Porque esse i aqui é uma conjunção, vocês vão estudar no ano que vem. Sim. A senhora pode dar outro exemplo desse? Boa. Agora, vamos aqui terminar a classificação desse, né? Então, os predicativos do sujeito aqui, no caso, cansados, vai estar atribuindo o quê? Cansados está atribuindo um estado, né? É um predicativo do sujeito. Eu vou botar aqui, ó. Predicativo do sujeito são esses 2. Predicativo do sujeito. Vou botar predicativos, né? Porque são 2. Predicativos do sujeito. Só que esses predicativos do sujeito, um tem um sentido e o outro já tem outro sentido. Cansados aqui, no caso, está atribuindo o quê?
Uma qualidade, característica ou estado? Característica. Característica. Estado, Pro. Um estado, né? Lembrando, Verdade, gente, coisa lá estado. do 4º ano, 5º ano que se aprendia adjetivo. O estado é assim, como um ser se apresenta na questão física, emocional, estado de espírito, na questão aqui também de saúde, né? Também, só que aqui é na questão física. Felizes, Característica. É estado também. estado também, né? Mas, pô, Vai ser estado os dois, né? Não é diferente, não. Poderia colocar aqui outro que poderia ser cansados e doentes, né? Se fosse doente, seria na questão também do estado, mas poderia ter também aqui um outro sentido. Todos os dois aqui vão estar atribuindo estados do sujeito. Cansados da questão de estado físico e felizes de estado emocional, né? Vou colocar aqui um outro exemplo para vocês, colocando característica, né? O segundo Pro, este carro é dela, é uma característica, né? Esse dela é predicativo do sujeito que está atribuindo uma característica. Vamos aí para outro exemplo aqui. Deixa eu pensar aqui um outro diferente para mostrar para vocês aqui. Deixa eu só pausar aqui a gravação para não ficar muito longa. Não, vou botar aqui. Não, isso aqui, se eu colocar essa frase aqui, vai tornar predicado o verbo no A senhora final. não pausou, não, a Eu gravação. botei para pausar e não pausou. Meu Deus. Ó, prestando atenção, ó. Coloquei essa oração. Daniel está com acento. Daniel está se tornando um belo rapaz. Tornando. Verbo de ligação, acho. Ó, pessoal, presta atenção, ó. Daniel é o sujeito, não é É isso? o sujeito. Predicado está se tornando um belo rapaz. Olha. Ó, presta atenção, gente, que aqui a gente vai ter o verbo de ligação, né? A forma verbal. E Verbo vocês estar. ó, Está. Qual é a ligação? presta atenção, gente, que aqui, ó, a gente vai ter um verbo de ligação que vai estar colocando aqui o predicativo, ó. Daniel está se tornando um belo rapaz. Então, ó, presta O atenção. verbo de ligação, Pro, é sim? Não, o se aqui, ele não é verbo de ligação, não. Ele é pronome oblíquo. Ó, a gente vai considerar que a forma verbal vai ser está se tornando, porque aqui a gente vai estar colocando como uma locução verbal. E vocês sabem que a forma verbal também ela pode vir acompanhada pelo pronome se, né? Então, está se tornando vai ser, no caso, é uma locução verbal. Essa forma verbal está funcionando como verbo de ligação, viu, gente? Ó, está se tornando, vou estar colocando aqui, ó, com uma locução verbal que funciona como verbo de ligação. Então, ao contrário, verbo de ligação. E a gente vai estar aqui também percebendo que tem um predicativo do sujeito. Eu coloquei aqui, gente, de Que é propósito. belo. Belo, né? Belo. Então, belo aqui vai ser o predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito aqui, que é um adjetivo, está atribuindo uma qualidade, uma característica, um estado para esse sujeito, Daniel. Uma característica pessoal? Uma característica própria? Não. Oxe. Uma qualidade Uma física. Isso, uma qualidade, gente. Quando a gente fala algo assim, no sentido de elogiar alguém ou alguma coisa, é qualidade. Ó, então, aqui vai ser o predicativo do sujeito, né? Que está atribuindo uma qualidade, ok? Ó, eu vou colocar aqui, eu já coloquei exemplos aqui que vocês conseguiram perceber o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Agora, eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês compararem, né? Quem está com o áudio ligado aí, com o som aí, desliga, acho que é Iago, não sei. Nem eu não. Quem é que está com esse som aí, parecendo de gente conversando, ou sei lá, de... Foi eu, Pro. Foi Ah. tá bom. Ó,
Então, pessoal, ó, presta atenção. Ó, eu vou colocar aqui um exemplo com predicado verbal que vocês estudaram recentemente, para vocês compararem que o predicado verbal ele é diferente na questão da colocação do verbo, o sentido do verbo, do que o predicado nominal. Ó, vou colocar aqui ó, um exemplo de oração de predicado verbal, tá? Ó, então, vou dar dando um exemplo aqui de oração com predicado verbal. Predicado verbal, o verbo, ele tem agora um outro valor. Ele vai ter o valor de tá demonstrando uma ação do sujeito, né? Vou colocar aqui, ó. Flávia saiu de casa cedo. Ó, aqui a gente vai ter um verbo, né? Ó, sujeito, Flávia. Verbo que está no predicado. Saiu de casa. Saiu. Ó, o predicado Saiu. é isso tudo. Saiu de casa cedo. O verbo aqui saiu, como vocês saiu. falaram. O verbo sair. Agora, esse verbo, pessoal, ele está ligando para algum predicativo do sujeito ou está demonstrando uma ação realizada do sujeito? Então, Está demonstrando uma ação. Isso. Então, Então, esse verbo aqui, pessoal, ó, ele vai ser um verbo significativo. Significativo. Então, o verbo significativo é aquele que está realmente demonstrando a ação do sujeito. Se aqui esse verbo é significativo, então nós vamos ter que esse verbo é a parte principal do predicado, né? Ó, eu vou botar aqui só para poder a gente estar fazendo a comparação. Quando nós temos um predicado nominal, o núcleo do predicado é o predicativo do sujeito. Ok? E isso aqui a gente já viu? Eu só estou relembrando para vocês. Então, ó, no caso aqui, ó, na primeira oração, o núcleo do predicado vai ser o quê? Doente, que é o predicativo do sujeito. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Então, o núcleo do predicado nominal sempre é o predicativo do sujeito. Então, núcleo do predicado, quando é nominal, a parte principal da informação da oração é o predicativo do sujeito. Então, no caso aqui, ó, a menina continua doente, doente é o predicativo do sujeito. Então, o núcleo do predicado nominal vai ser qual? Doente, né? Sempre quando o predicado é nominal, o núcleo do predicado vai ser o predicativo do sujeito. Nesse aqui, ó, na segunda oração, o carro é dela, né? Dela, que é o predicativo do sujeito. Então, o núcleo do predicado vai ser o predicativo do sujeito. Núcleo do predicado vai ser o quê? Dela, né? Aqui, ó, eles chegaram do trabalho cansados e felizes. O núcleo do predicado aqui vai ser o quê? Cansados e felizes. Aí Cansados tirar e felizes. Cansados, vírgula, felizes. A gente tira esse porque a gente só vai colocar o núcleo, né? Aqui, ó, na quarta oração, qual é o núcleo do predicado? Também o predicativo do sujeito. Belo. É belo, não é isso? Agora, no predicado verbal, o núcleo já vai ser esse verbo significativo. Então, ó, vamos botar aqui como núcleo do predicado. Qual que é, então, nessa oração aqui? Saiu. Isso. Então, núcleo do predicado verbal vai ser o verbo significativo. Ficou maiúsculo. Eu cliquei aqui sem querer. Núcleo do predicado, no caso, quando o predicado é verbal, ou seja, que esse verbo está atribuindo realmente uma ação e não para ligar o sujeito ao predicativo, então o núcleo do predicado vai ser esse verbo significativo, então vai ser saiu. Vou botar aqui um outro para vocês também analisarem, para falar qual é o núcleo do predicado, viu? Vou botar aqui. Ó, Guilherme joga bola aos domingos. Nesse predicado aqui é um predicado nominal ou é um predicado verbal? Verbal. Verbal, né? Por que é um predicado verbal?
Porque o verbo que tem na oração é significativo. Isso, ele está realmente demonstrando a ação realizada pelo sujeito, gente. Porque o sujeito vai ser Guilherme. Predicado, joga a bola. Joga. Predicado é todo, viu? O verbo vem, joga a bola aos domingos. Então, como esse verbo está atribuindo realmente uma ação realizada pelo sujeito, que é Guilherme, então, a gente vai ter que joga é um verbo significativo. Se é verbo significativo, qual é o núcleo desse predicado? Bola. Joga. Significativo. Vou botar só mais um exemplo. Então, verbo significativo. Então, o núcleo do predicado verbal é esse verbo significativo, ó. Núcleo do predicado é o verbo significativo, né? Que é joga. Agora, pessoal, quando temos um predicado nominal, que é o assunto que a gente está trabalhando agora, o núcleo vai ser... Uma coisa aqui, rapidão. Oi. Então, o predicativo verbal é quando ele é um verbo que realiza uma ação, que pratica uma ação? Ó, quando a gente tem um predicado verbal, o núcleo do predicado vai ser um verbo significativo, ou seja, é um verbo que está atribuindo uma ação do sujeito da oração. É isso mesmo que eu falei, pô. Isso. Agora, Então, tá quando bom. a gente vai ter um predicado nominal, que é o que a gente está trabalhando hoje, que está aí no livro de vocês, que eu pedi para vocês abrirem o livro, o núcleo do predicado já não vai mais ser o verbo, vai ser o predicativo do sujeito, que no caso, né, que vai ser essa característica, estado ou qualidade que está lá no predicado. Então, o verbo já não vai ser mais um verbo significativo, né? Então, se eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui um último exemplo só para vocês compararem que a gente está trabalhando no predicado nominal. Eu coloquei aqui predicado verbal para vocês compararem a diferença. Eu vou colocar aqui um outro exemplo, um último exemplo de predicado nominal para vocês perceberem aqui, ó. Botar aqui. Elas, sai separado. Elas fizeram uma linda... Não. Elas fizeram tudo... Não, vou botar isso aqui, não. Elas são mulheres lindas. Então, a gente vai ter aqui que o sujeito vai ser o quê? Elas. Elas. Predicado, são mulheres lindas. Aqui o verbo que a gente vai ter nesse predicado, são mulheres lindas, qual que vai ser? São, não é isso? Aí alguém falou aí, o menino falou que é são. Esse verbo aqui, ele não está colocando uma ação do sujeito que é elas. Então, está servindo para ligar elas ao predicativo do sujeito. No caso aqui, pessoal, predicativo do sujeito, qual que vai ser? Mulheres lindas. Ó, Bruno, eu ia botar só lindas, mas Bruna aí ela falou com razão, gente. Porque aqui, ó, esse predicativo do sujeito está sendo colocado por um substantivo mais um adjetivo. Eu ia falar só lindas, né? Mas Bruna percebeu aí, né? Eu ia falar só lindas. Para falar a verdade para vocês, mas eu sabia que eram mulheres lindas mesmo. Então, gente, aqui o predicativo do sujeito vai ser isso tudo aqui, ó. Mulheres lindas. Esse predicativo do sujeito aqui, no caso, ele vai ser formado por um substantivo mais um adjetivo. Ó, então aqui nós vamos ter que mulheres lindas é o predicativo do sujeito. Então, quando a gente tem uma oração assim, em que há um predicativo do sujeito, né, atribuindo uma qualidade característica ao estado ao sujeito, o núcleo do predicado não vai mais ser o verbo, vai ser o quê? Vai ser o adjetivo e o substantivo. Sim, mas esse adjetivo e o substantivo, qual a classe mesmo que a gente viu que está dentro, que está atribuindo essa qualidade, essa característica ao estado, vai ser o... Predicativo do sujeito. Nominal. Predicativo do sujeito. Aí agora, no caso dessa oração, vai ser mulheres lindas, que é porque mulheres lindas é formado pelo substantivo mulheres, mais o adjetivo lindas. Né? Então, aqui, vocês conseguiram entender aqui, gente, a questão do predicado nominal? Sim.
Todo mundo aí direitinho? Então, vamos passar lá para a atividade. A atividade do livro hoje não é nem tão grande assim, né? E essa explicação eu já tinha dado para vocês lá na segunda unidade, que é verbo de ligação e predicativo do sujeito, só que aqui já colocou separado. Então, vamos voltar lá na página 16, então, viu, pessoal? Que eu vou estar explicando para vocês a atividade. Vou ver se eu consigo ser rápida aqui, porque o horário já está encerrando. Ó, na questão 1 tem assim, leia um trecho do livro O Diário de Dandara. Vocês vão estar lendo aqui, eu não vou estar lendo por causa do horário, tá? Mas aí, vocês vão estar lendo para responder as questões. Aí, na questão 2 tem assim, releia o seguinte trecho do diário. Aí tem assim, minha mãe é professora. Na letra A, qual a forma verbal empregada nessa oração? Você vai dizer qual é o verbo. Na letra B, qual o sujeito dessa forma verbal? Você vai colocar o sujeito, não é só o núcleo, não, o sujeito todo. A forma verbal é? Isso. Aí, na letra C, na página 17, tem assim, assinale a alternativa correta a respeito da forma verbal empregada nessa oração. Aí, essa forma verbal que é o que a Sara falou aí, informa uma ação praticada pelo sujeito ou liga o sujeito a uma palavra que o caracteriza. Aí, vocês vão estar falando. Falando não, marcando. Desse modo, a forma verbal empregada nesse trecho é um verbo significativo ou um verbo de ligação, né? Se for um verbo significativo, né? Ele vai estar atribuindo uma ação do sujeito. Se for um verbo de ligação, ele serve para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Na letra D, identifique e escreva o predicado dessa oração. Então, essa oração que tem na página 16, né? Que tem nesse trecho, minha mãe é professora. Você vai escrever o predicado aqui na letra D. Na letra E, qual o núcleo desse predicado? Ou seja, a palavra que apresenta a informação mais importante sobre o sujeito. Lembrando que se for um predicado nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito, né? Aí tem aqui um pontinho. A que classe gramatical pertence essa palavra? A palavra que você responder na letra E, quer dizer, a palavra que é principal do predicado, vai ser o quê? Adjetivo, advérbio, pronome ou substantivo, né? Aí tem aqui uma explicação, né? Nessa oração você viu que o predicado não é verbal, pois a palavra que contém o sentido principal desse predicado, ou seja, o núcleo, não é verbo, e sim o predicativo do sujeito. Eu já expliquei para vocês ali antes, né? Na questão 3 tem assim, escreva V nas orações com predicado verbal e N nas orações com predicado nominal. Aí V, predicado verbal, e N, predicado nominal. Aí vocês vão ler, vão estar colocando aí nos quadrinhos. Na página 18, pessoal, tem assim, releia o seguinte trecho do texto. Tem assim, nós os chamamos apenas de os gêmeos, porque eles vivem sempre juntos em todos os momentos. Aí na letra A tem, sublinha as formas verbais empregadas nesse período. Todos os verbos ou locução verbal que tiver, vocês vão estar sublinhando. Letra B, há duas orações nesse período, identifique-as, né? Aí você vai estar aqui falando quais são as orações, né? Escrevendo. Tem duas linhas, então para cada uma aí vai ser uma oração. Na letra C tem identifique o sujeito de cada uma dessas orações. Depois que você... Aqui são 3 linhas, né? Eu falei 2. Mas depois que você separar as 2 orações, isso aí de separar a oração, a gente viu lá na primeira unidade, quando estava tendo aula lá na escola ainda, viu? Depois que você separar as 2 orações na letra B, você vai escrever na letra C qual o sujeito da primeira oração, qual o sujeito da segunda oração. Na letra D, a forma verbal da primeira oração é um verbo significativo ou um verbo de ligação? Da primeira oração que você separar do trecho, esse verbo vai ser verbo significativo ou verbo de ligação? Vocês vão estar falando. Na letra E, o predicado da primeira oração é classificado como verbal ou nominal, dessas que vocês ainda separaram lá. Na letra F, a forma verbal da segunda oração é um verbo significativo ou um verbo de ligação? Aí já da segunda oração que vocês vão estar respondendo isso. Aí tem essa forma verbal expressa, uma ação praticada pelo sujeito, ou um estado contínuo do sujeito, ou uma impressão sobre o sujeito. Quando fala estado é porque está atribuindo estado. Impressão é como se fosse no lugar de característica, né? Aí na letra G tem o predicado da segunda oração é classificado como verbal ou nominal. Aí depois tem aqui o pontinho. Qual o núcleo desse predicado e qual a classe gramatical que ele pertence? No caso aqui está se falando ainda da segunda oração que vocês vão colocar lá em cima ainda, né? Aí aqui continuando, pessoal. Essa atividade vai até a página... Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho.
Até a página 21, já é 11 horas. Na questão 2, tem ler a manchete a seguir. Tem aqui, estudantes são orientados sobre o perigo de usar celular no trânsito. Aí aqui, contorne as formas verbais empregadas nessa manchete. E na letra B, assinale a alternativa correta a respeito da classificação desses verbos. Aí você vai falar se são verbos de ligação, se são verbos transitivos, ou primeiro é verbo de ligação, segundo é transitivo. Lembrando que verbo transitivo é aquele que exige complemento depois do verbo. Letra C, quantas orações há nessa manchete? Escreva-as, você vai separar. Letra D, o predicado da primeira oração é classificado como verbal ou nominal. Qual o núcleo desse predicado, né? Vocês vão estar identificando dessa primeira oração que vocês separarem lá em cima. Letra E, o predicado da segunda oração é classificado como verbal ou nominal. Depois, qual o núcleo desse predicado? Se for verbal, vai ser o verbo. Se for nominal, vai ser o predicativo do sujeito. Questão 3, sublinhe os predicados das orações a seguir e classifica-os em verbal e nominal. Aí você vai sublinhar todo o predicado, gente, dessas orações aqui, e você vai classificar se é predicado verbal ou predicado nominal. Aqui nessa questão 3. Página 20 tem assim, leia o trecho de um texto sobre a faixa de pedestre. Aí vocês vão estar lendo, né? Inclusive tem até um trecho aqui que está em destaque, né? E porque tem consciência de que todos os motoristas em algum momento também são pedestres. Aí vocês vão estar analisando para estar respondendo. Na letra B, é de acordo com o texto, né? Segundo a autora do texto, qual a diferença entre o comportamento dos motoristas do Brasil e de Portugal? Aí você tem que ler o texto para poder saber a resposta. Na letra C, o período destacado no texto é constituído por 2 orações. Classifique o predicado de cada uma delas. Ó, aqui no caso, gente, como tem pouco espaço nessa letra C, você separa as 2 orações. Numa folha de papel, num caderno, que seja. Aí, dessas 2 orações, você vai tirar o predicado. Do predicado, você vai ver se de cada um o verbo for significativo, vai ser predicado verbal, para você colocar a classificação aqui na atividade. Se a parte principal, né, o verbo, não for significativo, for verbo de ligação, e tem depois um predicativo do sujeito, então vai ser o predicado nominal. Aí daqui tem qual o núcleo de cada um desses predicados a que classe gramatical eles pertencem. Se for um predicado nominal, verbal, o núcleo vai ser um verbo, então a classe gramatical é verbo. Se for um predicado nominal, for um predicativo, você vai analisar se essa palavra que for predicativo vai ser um adjetivo, um substantivo ou um pronome. Como tem aí, né, no exercício de vocês, tem a explicação. Aí aqui, gente, na questão 5, na página 21, tem assim, observe 2 capas de livros. Aí tem aqui na capa A, eu sou a mudança, e na capa B, a menina que parou o trânsito. Se vocês observarem aí, das 2 capas tem um título que tem predicado verbal e uma que tem predicado nominal, né? Se vocês analisarem aí com calma. Na letra B tem assim, observe as imagens das capas, qual a relação entre elas, né? O que é que tem de semelhante, vocês vão estar falando, né? A relação que tem, o que é que tem de semelhante, ou na questão do título, ou na questão das imagens. Na letra C, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas em relação aos títulos das capas acima. Aqui vocês vão estar vendo a questão do predicado, gente. Cada um se é predicado verbal ou nominal. E você vai colocar V para verdadeiro e F para falso. Né? Falam também a questão dos verbos, se cada um dos verbos é verbo de ligação, verbo significativo, né? Aí na letra D, que é feito de sentido o emprego desses predicados produzir em cada um dos títulos, né? Deixa eu só aqui estar analisando aqui para estar explicando melhor, caso vocês não estejam entendendo, né? Aqui na questão do sentido do título, né? Que vocês vão estar falando. Depois, gente, daí da página 21, tem também na página 37, eu vou estar colocando aqui rapidinho. E da 94 eu não vou explicar, não. Eu só vou passar, porque é que vocês vão estar vendo essa explicação de predicado nominal e vai completar aqui as lacunas, né? Que estão faltando. E lá na página 90, vocês vão estar analisando, que a gente já fez até na página 95, que tinha que ler esse trecho desse livro, né? Carta Errante, a Avó Atrapalhada, a Menina Aniversariante. Só que agora, ao invés de você ver os operadores argumentativos, vocês vão ver agora os tipos de predicado que vai ter aqui. Certo? Vocês vão estar lendo, né, esse trecho do livro Carta Errante, a Avó Atrapalhada, a Menina Aniversariante. E aí, o que está pedindo aqui? Na letra B, releia uma oração do texto. Luciana era uma menina muito meiga e delicada. Aí, o que vocês vão fazer? Ó,
Preencha o quadro com o que se pede. Vocês vão estar separando o sujeito dessa oração, o predicado e o núcleo do predicado. Sujeito, vocês já sabem que é, né? O seu, a pessoa que se diz algo dentro da oração. O predicado é formado por um verbo e os complementos. E se o predicado ele for um predicado verbal, o núcleo do predicado é o verbo, que é um verbo significativo. Se for predicado nominal, o núcleo vai ser o predicativo do sujeito. No caso dessa oração aqui, a gente vai ter algum núcleo que eu não vou falar para vocês, mas se vocês lembrarem da explicação, vocês vão saber o que é. Então, eu vou estar encerrando essa aula aqui, pessoal. Já expliquei a atividade.